Boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem eu não vi, feliz ano novo, né? A todos. Que a paz de Jesus esteja dentro dos nossos corações e que estejamos hoje, então, tendo mais uma das novas oportunidades que a espiritualidade maior nos fornece para que estejamos aqui todos juntos, aprendendo, edificando-nos, crescendo e evoluindo cada vez mais. Afinal de contas, somos todos irmãos, filhos de Deus, irmãos de um mestre maior que é Jesus, que veio nos ensinar a boa nova, veio nos ensinar a nos amar, veio nos ensinar o respeito que devemos ter uns pelos outros. Então que assim o façamos, que hoje estejamos trazendo para nós e sejamos nós mesmos os primeiros a sermos respeitados. Darmos um tempo para que possamos cuidar do nosso lado espiritual. Darmos um pouco de minutos, pois não é muito, uma vez a semana, não é isso? Nós estamos vindo à casa espírita 2 ou 3, estejamos fazendo isso, e quando estivermos aqui, estejamos de verdade, não só de corpo, mas de mente, de espírito, para que estejamos recebendo da espiritualidade maior e possamos levar isso para as nossas vidas, porque o restante da vida é reflexo do nosso espírito. Quanto mais melhorarmos interiormente, mais exteriorizará para fora esta melhora. A luz é de dentro para fora. As que estão fora é para nos ajudar a seguirmos o caminho. Olhemos para ela e sigamos, como a luz de Jesus, como a luz dos irmãos maiores. E sejamos fazendo isso na nossa vida. E será sempre em ascensão, pois temos que ser humildes para sermos felizes, como diz Kardec. Vamos crescer e vamos evoluir e vamos caminhar sempre, cada vez mais. Gente, hoje quem vem de muito longe para fazer a palestra é o seu Rinaldo. Ele vem lá da Vila das Mercês, né? Lá bem longe para trazer essas mensagens de amor, de carinho, de luz. Ele vem, né, com muita vontade sempre, é um trabalhador da nossa casa e um palestrante da mesma. Ele vai falar hoje sobre o tema criação. E o livro dos Espíritos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meus amigos, irmãos, irmãs. E a nossa fala de hoje, como o nosso irmão aí falou, será sobre a criação. Criação do mundo, conforme o livro dos Espíritos, livro número 1, livro 1, capítulo 3, itens 6, a criação. O trabalho que fizemos e a gente vai passar aí já, né? Então, Deus é o Criador de tudo. Deus criou a vida, o Criador da vida, né? A criação é uma manifestação da vida de Deus, da vontade de Deus. A natureza, os animais, as plantas, os astros, as pessoas, a justiça e o amor são expressões da existência de Deus. Deus é o regente criador de tudo. E Deus está sempre no cotidiano com todos nós, embora a gente não veja, mas Ele está, né? Deus está sempre em nossas vidas. Então, meus irmãos, né, esse estudo, criação, embora conste de uma maneira clara, completa, no livro dos Espíritos, né, ele é complexo. E pode, inclusive, haver divergência entre nós, os próprios espíritos. Pode haver sim, né? E, assim, nós procuramos fazer esse estudo de uma forma acessível, né? Procuramos fazer e apresentar o estudo de uma forma, assim, que possamos entender, né? De uma forma bem reduzida e que nos traga aí um bom entendimento. Como eu disse, complexo, né, o estudo. E a gente fez esse estudo através aí do livro dos Espíritos e também usamos outros livros para formar esse trabalho, né, cujos livros estão citados na bibliografia. A gente vai ver isso depois na parte final. E a gente também tem aí como destaque, né, a Gênesis, né, que nos traz aí ensinamentos essenciais, profundos a respeito da criação. Então, a gente vai fazer essa apresentação, fizemos um resumo, a gente vai, nesse resumo, falar sobre algumas perguntas, nem todas porque não é possível,
algumas perguntas feitas por Allan Kardec em resposta dos Espíritos, né? Vamos falar um pouco também, de Jesus, a passagem de Jesus sobre a Terra, até mesmo antes dele reencarnar como Jesus, né? Ele é o nosso governador, praticamente um dos fundadores, podemos dizer assim, do plano terreno. E a gente vai falar também do Paleolítico, né? Que é quando o homem vivia da caça e da pesca. Vamos falar também do totetismo, aquele grupo de pessoas que formam uma religião. Enfim, a gente, embora tenha feito um resumo, o trabalho ficou um pouco longo, estou falando com o Rafael, que ele dá um tempinho a mais, a gente talvez se precisar, vamos cortar algumas coisinhas, né? Então vamos lá, vamos ver esse estudo, né? A gente vai iniciar o Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, por vir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médios recebidos e ordenados por Kardec. Criação. Bom, tudo é criação de Deus, tudo emana de Deus. Deus criou o mundo, o universo, o céu, a terra, o mar, os seres vivos. Deus fez o sol, a lua, as estrelas, as águas, o chão, a floresta, a chuva, os rios, o fogo, o céu, o relâmpago, o trovão, o vento, o arco-íris, enfim, tudo que existe. Nesse estudo, vamos abordar de uma forma reduzida o tema sobre a criação, bem como a lei da evolução e a lei da reencarnação, que são as leis básicas do Espiritismo, abordadas no Livro dos Espíritos, bem como também na Gênesis, embora não tenha citado, mas a Gênesis também. As principais referências utilizadas para o assunto são também os livros Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Caminho da Luz de Mundo e o próprio Livro dos Espíritos, objeto desse estudo, né? E quando falamos em desenvolvimento, em evolução, é importante termos em mente que nos referimos não só a nós mesmos, na etapa em que nos encontramos atualmente, mas também ao mundo em que vivemos e aos animais e plantas que dividem conosco este espaço. Não somente nossa evolução física, mas a moral, a intelectual e a espiritual. A doutrina espírita parte da noção de Deus, único e tido como princípio de todas as causas, atuando na criação sobre os princípios básicos, material, espiritual e energético. Encontramos em sua forma mais sutil do fluido cósmico um elemento semimaterial constituinte de todo o universo. Sobre Deus, não nos é possível afirmar muita coisa, além de alguns de seus atributos como eternos, soberanamente justo, bom, imutável e imaterial. Pois, como mencionado no Livro dos Espíritos, falta-nos um sentido para compreendê-lo, né? Aí a gente vai fazer a história da criação, teremos pela Gênesis, lá da Gênesis, a questão legal, a gente vai ver nessa figura aqui ao lado, né? No início não havia nada, tudo era escuro e Deus criou o dia e a noite. Deus também criou o céu e a terra e dividiu as águas em mares e rios. Deus criou o sol, a lua, encheu o céu de estrelas. Já nessa figura aqui, acho que não dá para ler, vou ler, né? Deus quis que a terra tivesse vegetação e encheu de sementes e árvores frutíferas. Deus colocou na terra todo tipo de animais, peixes, aves, mamíferos e répteis, né? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, pois queria compartilhar com eles a vida e seu amor. Então Deus ofereceu a eles o mundo para que cuidassem dele e fossem felizes. Esse homem e a mulher que se refere são Adão e Eva, que a gente vai ver mais adiante. Na figura a gente vê Adão, Eva com os filhos, né, os animais e tal. A Bíblia, na Gênesis, relata de forma poética a criação do universo e dos seres que nele habitam. Deus criou as pessoas por amor. Gênesis não é um livro científico, é um livro religioso que fala o coração das pessoas. E ele nos convida a admirar e a nos encontrar com a criação de Deus.
Deus queria compartilhar a vida e o seu amor. Então, como dissemos, que o homem e a mulher nos fez parecido com eles, somos semelhantes a Deus, né? Aí Deus deu ao mundo o homem e a mulher para que vivesse, cuidasse dele e fosse feliz. A gente vê a figura, né? Adão, Eva e os filhos, Abel e Caim, os animais, né? O primeiro livro chama-se Gênesis, né? Esse nome significa origem, princípio e começo. E nesse livro nós podemos ler que Deus criou o universo, que todos os seres vivos existem. O livro começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A gente vai agora para o livro dos Espíritos, como a gente já disse, né? Algumas perguntas e as respostas, né? O livro primeiro, capítulo 3, criação. Primeiro vamos para a formação, o item 1, né? Primeiro, formação dos mundos. Aí, tal como consta no livro dos Espíritos, o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se voltam no espaço e os fluidos que o preenchem. Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Certamente é obra de Deus, exatamente como está no livro dos Espíritos, né? Como Deus, pergunta 38, como Deus criou o universo? Pela vontade, por sua vontade, né? Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Pergunta 39. Podemos conhecer o mundo de formação, o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer, que podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. E a gente manda, né? Para ver as demais perguntas e respostas na sequência no livro dos Espíritos. Quem tiver assim, interesse em se aprofundar depois, né, tem que ver detalhadamente. Como a gente disse, muita coisa não deu para colocar tudo, né? A gente vai para a evolução do planeta. A evolução dos mundos habitados ocorre no mesmo ritmo da evolução dos seres que habitam cada um deles. Os mundos habitados, segundo o Espiritismo, podem ser classificados do seguinte modo: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do Espírito, são os mundos formados há menos tempo. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal entre os espíritos. Nesses mundos, algumas espécies de animais já demonstram um certo grau de raciocínio e consciência. A exploração dos animais pelo ser humano e desrespeito à natureza são preponderantes. Mundos de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm o que espiar, aulam novas forças, repousando das fábricas da luta. As demais espécies de seres vivos estão mais evoluídas, e poucos são os seres humanos que as exploram para o trabalho, para deles se alimentarem. É maior também o respeito pela natureza em geral. Todos os outros seres neste mundo se encontram-se no estágio final de desenvolvimento, antes de passarem para o reino seguinte, na escala evolutiva, reinando somente o bem nesses mundos. A harmonia entre todos os seres é total. A gente vai para o item 2, formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, propriados ao estado do globo. Vimos aí noções de Deus, Espírito, matéria, energia no Espiritismo, princípios básicos do universo. Ver também o livro dos Espíritos na sequência, né? Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, ele ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis
para cada geração e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. À medida que eles próprios avançam na senda do progresso, marcham assim paralelamente ao progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Vamos aí para a evolução biológica, né? A lei da evolução, ou lei do progresso, determina que, tendo sido criados simples e ignorantes, nós aperfeiçoaremos tanto na vida física como na vida espiritual, pois temos a capacidade de assimilar, aprender. Gente, isso daí não significa que na vida espiritual, lá nós vamos nos aperfeiçoar. Não significa que não temos que reencarnar. Todos nós temos que reencarnar, né? É da lei, né? Não tem como. No princípio, era o verbo. Operários divinos, orientados por Jesus, receberam o nosso planeta no instante em que se desprendia da nebulosa solar e procederam à solidificação da nossa estruturação básica do globo e a formação do ambiente para o surgimento da vida, conforme a gente vai ver mais adiante. Aprendizado do amor. André Luiz esclarece-nos que durante nossa evolução estagiamos nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e ultraminal ou angelical. E durante esses estágios desenvolvemos novas aptidões e virtudes que nos possibilitam, após automatizarmos o comportamento alicerçado por elas, aprendizados mais complexos. No reino mineral, aprendemos, entre outras, a organização e a atração. No reino vegetal, desenvolvemos funções como alimentação, reprodução e sensibilidade. No reino animal, valemos-nos do instinto e da preservação. O princípio inteligente durante essas fases é denominado mônada. A lei da herança nos garante que tudo que aprendemos em existências anteriores conservamos, não sendo possível retrocedermos, ou seja, voltarmos a estágios mais atrasados do que nos encontramos no momento. Esse espírito jamais regride para, estaciona ou avança. Voltar para trás, não, jamais. Fase nominal. A mônada, ao ingressar na fase nominal, adquire novas características como pensamento contínuo, razão, palavra e livre-arbítrio. O princípio inteligente que se desenvolveu, estagiando nos reinos mineral, vegetal e animal, passa agora a ser denominado espírito, pois nesta fase necessita ser conduzido pelo plano espiritual, mas apenas orientado graças às suas novas aquisições que o capacitam a traçar seu próprio destino. Pensamento contínuo possibilita-nos a comunicação mental com outros seres que estejam em sintonia conosco. Por este fenômeno, chamado indução mental, emitimos e recebemos ideias que serão acolhidas e trabalhadas por nós, passando a fazer parte de nossa bagagem de conhecimento. Com base nessas ideias, criamos alternativas da ação. Item 3. Povoamento da terra. Adão. Exatamente como consta no livro, né? A espécie humana começou com um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Pode ser que Jesus encarnado, o Espírito, não sabemos, não temos muito, tenha surgido na terra antes do Adão, né? Que tudo indica. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo. Tornou-se tronco de uma das raças que hoje o povoam. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Cara, né? Deus criou o mundo, as pessoas, a gente vê isso tirando pela Gênesis e nessas figuras. Quando Deus fez a terra e o céu, ainda não havia árvores nem arbustos, né? Não caía chuva sobre a terra, ninguém cultivava nem semeava. Não havia ninguém no mundo, né? Só havia tudo pelo caminho. Aquela foto primeira
na época, né, a criação de Deus, quando brotava, minava a água do sol, né, ao lado de Adão e Eva, né? Então Deus mudou o homem com o pó do sol. Isso a gente fez com base na Gênesis, né, uma suposição da gente. Depois Deus soprou e deu vida a ele, e Deus chamou o homem de Adão. Depois Deus criou uma mulher, o nome dela era Eva. Adão e Eva faziam companhia um ao outro. Adão e Eva viviam no Éden, um lindo jardim criado por Deus. Lá havia vegetação de todos os tipos de animais selvagens e aves do céu. Deus permitiu que Adão desse nome a cada um deles, né, cada animal. Nota, né, no livro dos Espíritos, nada consta sobre Eva. Gente, eu faz o Evangelho desde o ano 2023 anos, eu nunca havia lido, agora de novo, fazendo trabalho ali, não encontrei nada sobre Eva. Porém, na Gênesis, lá fala, que, na Bíblia, né, na Gênesis, no capítulo 22, números 20 e 22, tem referência a Eva. A respeito da criação, também na Bíblia, na Gênesis, fala que o mundo foi criado em 6 dias, né? E fixa a época da criação 4.000 anos, 4.000 anos antes da era cristã. Isso está na Bíblia, né? Na Gênesis. A gente vai para o item 4, diversidade das raças humanas. Pergunta 5.2. De onde vêm as diferenças físicas demorais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra, do clima, da vida e dos hábitos? Dá-se o mesmo que se daria com 2 crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Verdade, né? Se pega 2 crianças criadas, irmãos criados diferentes, cada um vai ter um costume. Né? Por exemplo, até eu comentei com a Maria dela, quando eu tinha 3 anos, a mãe faleceu. Ela foi criada com uma tia, minha sogra, muito bacana, legal. E a irmã dela, pequenininha, foi criada com a avó materna. Ela veio conhecer esse irmão depois dos 15 anos, junto, né? Então foi bastante legal. Então, claro que criações ficaram diferentes, né? Foi uma família e tal. Evolução intelectual. Trata-se da recapitulação da vida mental que é desenvolvida no Paleolítico Superior até 10.000 anos antes de Cristo, na qual a criatura passa a dominar a linguagem, pela qual a energia mental atinge grande desenvolvimento. Diz André Luiz que é nesta altura do Paleolítico Superior que se fixa o pensamento contínuo e a meditação, pelas quais a criatura passa a exteriorizar as próprias ideias e a desprender-se da carne, durante o sono comum, para receber a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre questões morais. É nesta fase que há desenvolvimento de instrumentos e utensílios da vida grupal das artes. A religião inicia nas formas primitivas do totetismo e do animismo, produzindo a magia e a feitiçaria. Quinto, pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredito, primeiro, inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. É verdade, fato, a gente vê homens, né, uns espíritos que se julgam até superiores ao próprio Deus, foram criados por Deus. A gente tem aí alguns cientistas, hoje nem tanto mais, né, talvez até médicos ou sacerdotes. Né. Evolução moral. Nossa evolução moral passa pelo caminho das religiões como uma das manifestações religiosas mais antigas da humanidade, encontrada no Paleolítico. Temos o totetismo, que se baseia na crença de uma relação próxima, como um parentesco entre determinado grupo de pessoas, denominado de clã, e objetos naturais sagrados como animais e plantas, chamados totens. Nessa época, os homens eram nômades e viviam da caça e da pesca. O conceito fundamental do totetismo é o manado, definido como uma força, ao mesmo tempo material e espiritual, presente em todos os seres e coisas, através do qual todos os seres podem influenciar-se mutuamente.
Cresce que os mortos adquirem poderes sobrenaturais e que um bom relacionamento com eles é garantia de bem-estar, subsistência, prosperidade. O animismo é considerado por alguns estudiosos como evolução do totetismo, que surge em uma época em que o homem se fixa à terra, vivendo do cultivo do solo e da criação de gado. Consideram que os espíritos povoam rios, mares, montanhas, objetos e podem encarnar em animais e plantas. A crença no poder dos mortos sobre os fenômenos da natureza, como o sol, a chuva, o trovão, o relâmpago, leva ao surgimento de concepção de divindades. Os capelinos, espíritos oriundos do sistema que tem como sol a estrela denominada Capela por nossos astrônomos, enviados à Terra devido ao estágio em que se encontravam, não se coadunar contra os demais habitantes dos seus planetas, teriam aqui nova oportunidade de regeneração, auxiliando o progresso da população. Sob a orientação de Jesus, deram origem a 4 grandes grupos: os árias, egípcios, judeus e os brahmanes. A partir daí, deu-se o surgimento de diversas religiões com características distintas. Ver o livro Exilados de Capela. Item 6. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Os povos fizeram ideias bem divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias, a que os espíritos nos oferecem e confirmam a opinião há muito admitida pelos espíritos mais esclarecidos. A gente manda ver aí o livro dos espíritos, né? Deus, o regente criador de todas as coisas. Deus se revela para a humanidade. A gente vai passar aí uma historinha de Jesus, da passagem dele, né? Por amor, Deus criou as pessoas, na primeira imagem, né? Na segunda, a gente vai ver que muito tempo depois, Deus prometeu a Abraão uma terra para viver com seus filhos e tal, com seus familiares, né? Na foto abaixo, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Então Deus usou Moisés para libertar o povo e guiá-lo pelo deserto. Eu estarei no deserto com você. Bata na pedra e dela sairá água. A foto a seguir, desse lado, né? Um dia Israel precisou de um novo rei. Deus então enviou Samuel, o profeta, à casa de Jessé em Belém, para que escolhesse um de seus filhos como rei. Ao ler a Bíblia, é possível perceber que as pessoas sempre se relacionaram com Deus. Deus criou um mundo muito bonito. De fato, né? Nosso mundo é muito bonito mesmo, né? Foto ao lado, né? Abraão contava a Deus suas dúvidas e preocupações. A foto abaixo. Abel foi um dos filhos de Adão e Eva. Ele era pastor de ovelha. Colocava sempre Deus em primeiro lugar de tudo, né? Segundo a agência, né? Tem um outro filho de Adão, Caim, que matou Abel. Ou seja, Moisés, aí certamente essa foto é quando eles estavam no deserto, um lugar que não tinha pedra para bater, e na outra foto Deus mandou que se batesse em pedra para ser água. Aí Moisés pede ajuda, né? Ajuda-nos, Senhor, estamos com você. Seguindo, né? Deus escolheu Davi, um dos filhos de Jessé, como o rei de Israel. Sua família e seu reino permanecerão sempre diante de mim. Seu trono será seguro. A foto ao lado. Deus nunca abandonou o seu povo. Por meio dos profetas anunciou um futuro de salvação. Isaías se encarregou de comunicar a boa notícia a todos. Boa notícia qual é? A vinda de Jesus, né? E Deus, né, na verdade, não abandona ninguém. Nós não somos e nunca fomos e jamais seremos abandonados por Deus. Importante frisar isso. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, Jesus. O anjo Gabriel a avisou: alegre-se, Maria, o Senhor está com você, você terá um filho e dará o nome de Jesus. Falta o rei, o nascimento de Jesus. Falta ao lado a visita dos reis magos ao menino Jesus. A família de Jesus, Evangelho segundo Lucas. Jesus viveu com seus pais em um vilarejo chamado Nazaré. Jesus cresceu ali. José era carpinteiro, Maria cuidava do lar.
E José e Maria ensinavam as boas coisas para Jesus, né? No dia a dia, Jesus participava da comunidade como qualquer criança normal de sua época. Quer dizer, na foto lá, Jesus nos passeios, Jesus no trabalho com seu pai, na carpintaria, Jesus aqui, lá na sinagoga, né? Em vez de aprender, ele ensinava lá os doutores da lei, né? Era o contrário. Foto abaixo, Deus se fez homem, seu Filho Jesus. Por isso, conhecer Jesus é conhecer a Deus. Por isso que a gente vê, por exemplo, na oração Ave Maria, muitos, por exemplo, os católicos, eles usam, né? Santa Maria, Mãe de Deus, certo? É Jesus, né? Mas eles usam Deus para considerar o tipo. Aí vai, tá certo, Fatiminha, é isso, tanto faz. Mas também eu aprendi bem daqui, agora quando faço as orações eu falo Santa Maria, Mãe de Jesus. Antes eu falava Mãe de Deus. Bom, Deus se fez homem, seu Filho Jesus, né? Se me conhecer, conhecerá também a meu Pai. Para seguir Jesus, arrependam-se de seus pecados e batizem-se. Jesus se dava bem com todos, né? Fato, né? Todos nós sabemos disso. E nas festas ele ia sempre com seus pais para louvar a Deus. E com eles, Jesus aprendeu que amar a Deus e ao próximo é a coisa mais importante do mundo. O passar do tempo, à medida que ficava mais velho, Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus doou sua vida a Deus e ao próximo. Evangelho de Lucas. Quando Jesus tinha 30 anos, decidiu deixar seus pais em Nazaré, a casa dos pais, né? Vou fazer o que Deus quer que eu faça. Aí Jesus partiu aí para o sacrifício, né? O primeiro lugar que Jesus visitou foi o Rio Jordão. Lá ele foi batizado por João. Na foto, né, a gente vê que Jesus diz: vou fazer o que Deus quer que eu faça. Na foto ao lado, o batismo dele por João Batista. Depois disso, Jesus passou 40 dias no deserto para refletir o que iria fazer, né? Estava matutando, né? Passados esses dias, voltou para Nazaré, para a sinagoga. Lá ele disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, fui enviado para anunciar boas novas. E os anciãos, o pessoal da época, ficaram admirados. Este não é o filho de José, tal, né? Ele falatório. E aí foi. Jesus escolheu os seus 2 amigos, quem chamou de apóstolos, né? Os discípulos, para acompanhá-lo. Sigam-me, tal. Foto abaixo, Jesus com os apóstolos, né? Percorreu vários povoados para falar de Deus, curar os doentes, perdoar os pecados. Aí aquela história que todos nós sabemos, trabalho maravilhoso de Jesus até ser crucificado. Bom, aí a gente volta novamente para o surgimento, para a criação, né? Buscando o sentido da vida, o surgimento da vida. Segundo o Emmanuel, um minutinho só. Segundo Emmanuel, a vida organizada surgiu na Terra segundo planos e formas estudadas e previstas desde o início, por numerosas assembleias de operários espirituais sob a orientação do Cristo. Tudo foi adaptado às condições físicas do planeta. Aí a gente vê as orientações do Cristo, era Jesus, né? Só que antes dele reencarnar como Jesus. As primeiras construções celulares obedeceram às leis do princípio e do desenvolvimento geral. A origem da vida. Pouco se sabe acerca da origem da vida. A grande propensão em se aceitar na ciência materialista que a vida se originou como consequência de uma evolução química, por reações químicas e agregações moleculares de complexidade gradualmente crescente, isto é, moléculas químicas simples participavam de reações químicas que levam à formação de moléculas mais complexas, tais como as encontramos nos corpos vivos. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio se combinam para formar água, composto com propriedades próprias diferentes dos seus componentes. O aparecimento da vida. André Luiz também diz: os ministros evangélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo do planeta.
Kardec afirma que a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os germes permaneceram em estado latente e inerte até o momento propício à eclosão de cada espécie. No princípio era o Verbo. Segundo Emmanuel, Jesus recebeu o orbe terrestre desde o momento em que este se desprendia da massa solar e, junto a uma legião de trabalhadores, presidiu a formação da Lua, a solidificação do orbe, a formação dos oceanos, da atmosfera, a estruturação do globo nos seus aspectos básicos, estatuindo, o regulamento dos fenômenos físicos da Terra, organizando o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir, fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Diz ainda Emmanuel que o amor de Jesus foi o verbo da criação do princípio, sendo ele mesmo o idealizador e o construtor da morada em que haveria de acolher a vida organizada. É neste sentido que Emmanuel interpreta os versículos de 1 a 4, no capítulo 1 do Evangelho de João. Como vimos, o mundo é regido por causas e leis, cujo princípio denominamos Deus. Os espíritos criados por Deus co-criam, isto é, participam da criação dos mundos e da organização da vida, exercendo atividades que constituem a razão do ser e sua evolução, princípio fundamental que estão submetidos à lei da evolução do espírito. Outros mundos. Terra pertence ao sistema solar, este a Via Láctea, esta uma aglomeração de galáxias, faz supor a existência de infinitos sistemas, planetas e formas de vida. Quer dizer, existem vários mundos, né? E Deus cria ou dissolve, depende do seu rosto, da sua vontade, né? Tudo em plano de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Vemos na Gênesis, no capítulo 9, revoluções do mundo. É raro, né? Natar resoluções, mas não é. Os mundos se esgotam envelhecendo e tendem a se dissolverem para servir de elementos de formação de outros universos. Pouco a pouco, eles retornam ao fluido cósmico universal no espaço que tiraram para se formar. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico tem por efeito diminuir constantemente a massa, se bem que uma quantidade em tempo dá, exatamente como consta na Gênesis isso daí. Em mecanismo da mediunidade é referência do oceano de pura consciência da física moderna. O universo é um todo de forças dinâmicas que expressa o pensamento do Criador. Esferas no céu, o Sol e a Lua, são dois astros cujas formas lembram a forma de uma esfera. O Sol emite calor, luz e calor, que são essenciais para que haja vida na Terra. A Lua é o satélite natural da Terra. Vemos aí o planeta Terra, né, que imita lá. Todos nós influenciamos e modificamos o ambiente em que vivemos. Daí a importância de conhecermos e preservarmos a nossa casa maior, ou seja, planeta Terra. Né? Aí a gente vai aí agora com o conto, né? O mundo é um presente. Devemos ser gratos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos e pelos alimentos que comemos. Deus deu ao mundo um presente a todos os homens e mulheres, nossos pais, avós, as pessoas que viveram há muito tempo e também as que viverão aqui no futuro. As pessoas colaboram para cuidar do mundo. Para que todos possam desfrutar do mundo é necessário não desperdiçar o que Deus deu a todas as pessoas, viver em harmonia com a natureza e com todos os seres, cuidar bem do mundo que nos rodeia e de todos que neles vivem. Os cristãos creem que as pessoas devem cuidar desse mundo tão belo e demonstrar gratidão a Deus por compartilhá-lo com todos. Para os cristãos, todas as pessoas merecem o mesmo respeito, não importa se são adultos ou crianças, homens ou mulheres, se pertencem a nações, religiões ou culturas diferentes. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, são todos valiosos. Né? Quer dizer, somos todos iguais, né? Absolutamente iguais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
todos nós, mulheres e homens, temos a capacidade de amar, decidir e planejar. Somos responsáveis uns pelos outros e pelo plano e pelo planeta Terra. Assim como Deus planejou uma vida plena e feliz para nós, também devemos desejar o mesmo aos outros. Convivemos uns com os outros, Adão e Eva fazendo companhia um ao outro. Nós também não vivemos sozinhos, mas nos relacionamos com outras pessoas e com o ambiente que nos rodeia. Para sermos plenamente felizes, precisamos compartilhar a vida com outras pessoas. Reconhecemos a dignidade das pessoas. Diariamente, pessoas do mundo inteiro são tratadas com desrespeito, discriminação e violência. Os cristãos devem se posicionar contra essas atitudes e lutar para que o valor de todas as pessoas seja reconhecido. Quando olhamos ao redor, percebemos que somos diferentes uns dos outros, não é mesmo? Cada pessoa é única, entretanto também percebemos muitos pontos em comum. Muitas pessoas sentem-se disposição de ajudar o próximo, então elas contribuem com suas profissões, crenças, trabalhos, gestos, ações, para fazer do mundo um lugar melhor para viver em sociedade. Nossa vida é marcada por muito aprendizado. Vamos descobrindo o mundo em que vivemos e aprendendo um pouquinho mais sobre ele todos os dias. Muitas pessoas costumam se perguntar se há algo depois dessa vida. As diferentes culturas e religiões têm suas próprias respostas a essa pergunta. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas se tornaram exemplos de vida para nós. Muitas religiões do mundo valorizam a natureza. Para alguns, tudo o que foi criado é obra de Deus. Por isso, tem de ser respeitado e cuidado. Para outras, a natureza é sagrada em si mesmo. Né? E é verdade, né, gente? A gente vive se perguntando, né? Será que existe outra vida? Para onde vamos? Né? O que vamos fazer? O que seremos? Tem gente que tem essas dúvidas sim, né? Por fim, aprendemos que Deus se manifesta na criação. Uma das formas de os indígenas organizarem o tempo é observando os fenômenos da natureza e as estações do ano. Uma das formas de os indígenas organizarem o tempo é observando os fenômenos da natureza e as estações do ano. Vários povos indígenas observam os ventos e as chuvas para indicar a passagem dos meses e o movimento do sol para a passagem do ano. Com base nessas noções do tempo, organizam suas atividades cotidianas, os momentos festivos e religiosos, e até o calendário escolar. Gente, essa parte não é só os indígenas, os antigos também têm esse costume, né? Fazendo esse trabalho, eu lembrei da minha mãe. A gente perguntava a hora que era molequinha, garoto, mãe, que hora, tal, batia. Mãe, você acha? Não, a gente tem um time de futebol, tem até hoje, eu fundei na época, que era ruim de bola, então eu fundei um time para jogar. Então a gente tem a camisa branca, a camiseta branca, não lembro, né? O campo de terra, aquele barreira com chuva. Mãe, será que vai chover? Não, hoje não vai chover. Batata, não. Quando eu falava que ia chover, era impressionante. Não só ela, como as pessoas antigas têm, até hoje tem pessoas assim, que sabem a hora, sem usar o relógio, o tempo só, o tempo sabe, né? É impressionante. Gente, os livros que usamos, né, que a gente disse, livro dos Espíritos, Caminho da Luz, Espiritismo e Evolução, Evolução e dos Mundos, Espiritismo de AZ, esse livro é muito bacana, eu não conhecia, né? O Evangelho, a Gênesis, esquecido, né? Só fazendo, não apontei o terreno na cópia, né, para fazer. Obrigado a todos, tal, né? Agradeço imensamente ao nosso irmão Robson, que sempre compartilha comigo, com muita dedicação, muito carinho. Todos os demais são muito gratos, né? A gente tem um adendo para fazer, até falei com o Robson, não sei se ele vai, acho que não vai conseguir, né? O horário também está estourando, né? Vou deixar ela passar nas imagens do planeta Terra e tal, mas fica para outra oportunidade, tá bom? A gente vai encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês e que Jesus vos abençoe. Tá bem? Obrigado a todos. Hein?